Oi, galera do YouTube, bem-vindos ao meu banheiro, na verdade, banheiro do meu namorado. Tava aqui me arrumando pra gravar e pensei, por que não me arrumar? Por que não gravar enquanto eu me arrumo? E é isso que eu vou fazer hoje. Hoje nós vamos falar sobre o abril, né, o mês de abril do Grêmio e sobre as nossas expectativas do Grêmio pra maio desse ano, tá? Então bora. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Alfa, patrocinadora master do Grêmio e parceira aqui da Izinha. E mais uma vez eu quero agradecer a toda a galera da Alfa por toda a confiança em mim e pedir para vocês entrarem no link que tá aqui embaixo, se cadastrarem lá no site da Alfa com o meu link e o meu cupom Isa de Melo. Lembrando que apostas esportivas apenas para maiores de 18 anos, então joguem com responsabilidade, ok? Bora pro vídeo! Vamos falar então sobre o mês de abril do Grêmio, né? O mês de abril que é o meu aniversário. Não foi um mês muito bom para nós gremistas, mas foi um mês divisor de águas, eu diria. A nossa sorte é que o Grêmio já mostrou sinais de que não viria bem no início da temporada. Porque se tivesse mostrado esse futebol do meio pro final, a gente tava ferrado, né, galera? O Grêmio não se deu bem com, na verdade, o grupo, né, o elenco do Grêmio não se deu bem com o nosso prof. Gustavo Quinteiros, que enganou todo mundo. No início a gente achou que ele ia arrasar, e no fim a gente que saiu arrasado, não é mesmo? O Grêmio rescindiu com o Quinteiros, que acabou saindo com uma pequena fortuna de mais de 13 milhões de reais, quase 14 milhões de reais. Mas fez o que era necessário, fez o que a torcida estava pedindo e que, na verdade, os jogadores também estavam pedindo, né? Que aquele futebol que eles vinham apresentando só podiam dizer alguma coisa e nada me tira da cabeça de que eles jogavam daquele jeito, para que o Quinteiros fosse substituído por outra pessoa. E ele veio, né, galera? Nosso brother, nosso hermano Menezes, chegou com tudo. Não era a minha primeira opção, a gente já tinha conversado sobre isso, mas o Mano, ele é um cara que é muito Grêmio e ele vai se complementar com o nosso querido Filipão também, que é um ídolo para toda a nação gremista de qualquer geração, mesmo pessoas que tenham visto ele jogar, visto ele comandar o time ou não, sabem da história dele. Então, eu acredito que os dois vão querer o bem do clube, o bem do time Grêmio, né? Independente de qualquer coisa. Então, eu acho que isso é muito necessário, que é confiar no projeto, sabe? E eu acho que eu não vou pôr minha mão no fogo, porque eu achei que o Quinteiros ia arrasar, né? Mas eu acho que eles vão se dar muito bem e que vão pôr a raça e a alma que tava faltando nesse time, porque tava um time meio, né? Água com açúcar não. Água de salsicha que fala, né? Bom, galera, vamos falar então sobre os jogos, né? As partidas que o Grêmio teve no mês de abril, os resultados, enfim, o que eu achei sobre o Grêmio de abril desse ano. Esse mês começou praticamente todas as competições de verdade, né? Começou o Brasileirão no finalzinho de março, começou a Sul-Americana e também começou as outras fases de Copa do Brasil, que, aliás, hoje temos uma partida e última partida do Grêmio no mês, sim, né, no último dia do mês, pela Copa do Brasil. Vamos falar, então, sobre o desempenho do Grêmio em números, né? O Grêmio teve 8 partidas, tirando a partida de hoje, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, esperamos que seja com vitória. E o retrospecto do Grêmio é muito ruim, porque a gente tem 2 vitórias apenas, 3 empates e 3 derrotas. E isso mostra muito esse momento de transição que a gente estava vivendo, né? Que no início, né, nós tivemos bastante derrotas. Na verdade, no início a gente teve vitória, né? A gente ganhou do Esportivo Luquenho. Na verdade, esquece que eu falei, porque as vitórias foram bem no início do mês, quando o Quinteiros ainda estava sob o comando do Grêmio, que foram as 2 na Sul-Americana. Foi a vitória contra o Esportivo Luquenho lá em Luque, né, 2-1 para o Grêmio, e também a vitória contra o Atlético Grau, lá na Arena, por 2-0. No Campeonato Brasileiro, nós temos uma vitória que é contra o Galo, só que não foi em abril, então eu não tô contando nesse vídeo. E todo o resto, ou a gente perdeu, ou a gente empatou. Nossas derrotas foram os 3 primeiros jogos de abril, né, no Brasileiro, que foi contra o Ceará, lá no Ceará, contra o Flamengo na Arena e contra o Mirassol, o Flamengo tinha que dar vergonha, contra o Mirassol, 4-1, goleada dos caras. Fora os empates que nós empatamos contra o Internacional, contra o Vitória e contra o Godoy Cruz. Desses jogos, tá, nós tivemos 2 jogos com o Mano e foram 2 empates, então nós ainda não tivemos derrota com o Mano Menezes. O que eu achei do Grêmio em abril, tá? Sobre essas partidas, falando em números. Péssimo, né, galera? Se fosse bom, a gente teria mais vitórias, ou só vitórias, enfim, não teria derrotas. Infelizmente, o nosso número de vitórias é menor que o empate e que as derrotas, isso é péssimo. Mas o Mano acabou de chegar.
O Mano tem muito trabalho a fazer mesmo. E pouquíssimo tempo, na verdade, ele não tem tempo. Ele tem que fazer o que tem que ser feito agora, para ontem. O resultado, o reflexo do Grêmio de abril é o resultado da nossa tabela do Brasileirão, né? Estamos em 19º lugar, o penúltimo lugar. Então isso mostra, é o reflexo total de como foi o time no mês de abril. Tá tudo muito errado, tudo muito fora do lugar. Só que pelo menos estão fazendo algo para mudar, né? Não estão permanecendo, tiraram já o nosso técnico, Filipão tá vindo também, além do Mano. Então, mesmo que não seja tanto, estão mudando, né? Estão fazendo algo para mudar e para reverter essa situação o quanto antes. E como eu falei no início do vídeo, ainda bem que o Grêmio deu sinais no início dos campeonatos, né, no início da temporada, porque se fosse mais do meio para o final da temporada, esquece, né, gente? Esquece que, ó, hoje temos Grêmio na Copa do Brasil, às 9h30 contra o CSA. Aliás, não esquece de entrar no link que está aqui embaixo e apostar no Grêmio lá na Alfa, usando o meu link e o meu código Isa de Melo. O que eu acho sobre o jogo de hoje, tá? Não vai ser um jogo fácil, mais uma vez, porque eu falei para vocês em outros vídeos que times menores, assim como esses que têm a oportunidade de jogar em Copa do Brasil, que eu acho incrível, eu acho extraordinário que a Copa do Brasil faz, que é dar visibilidade para times menores. É final de Copa do Mundo, né, gente? Então eles jogam com a vida deles. Então não vai ser um jogo fácil, porque é o jogo da vida deles, eles precisam mostrar que eles merecem estar onde estão, enfim, e eles vão tentar de tudo, eles estão na casa deles. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Grêmio ganha sim, gente. Eu acho que o Grêmio deve ganhar de 2-0, 2-1, porque estamos levando bastante gol ainda, a nossa defesa ainda não está totalmente ajustada, mas eu acho que vem vitória tricolor, sim, por favor. E eu peguei aqui uns dados sobre o CSA na Copa do Brasil, né? Para a gente fazer uma comparação. O Grêmio, vocês já sabem, junto com o Flamengo, é o segundo maior campeão de Copa do Brasil, né? Com 5 troféus, perdendo apenas para o Cruzeiro, que tem 6. E o Grêmio não é conhecido por rei de Copas à toa, né, gente? O Grêmio tem uma alma copeira que, mesmo que pareça que vai dar tudo errado em Copas, tanto nacionais quanto internacionais, o Grêmio parece que tem um especial, sabe? E um turbo, assim. Eu acho que é uma coisa, uma aura mesmo do Grêmio em Copas, assim, não só na Copa do Brasil, né? É uma coisa que vem com o Grêmio há muito tempo. Mas eu acho que o que precisa pro jogo de hoje é aproveitar que a gente não vai jogar contra um time de Série A, claro, sempre respeitando o adversário, mostrar futebol, mostrar para que eles estão ali, sabe? Fazer gol, ajuste, porque o brasileiro a gente sabe que vai ser muito difícil pra gente esse ano. Vou ler para vocês aqui o que eu tenho de números do CSA. Vou falar sobre os confrontos de Grêmio e CSA primeiro. O Grêmio e CSA, eles se confrontaram? Se confrontaram 9 vezes na história, com 6 vitórias do Grêmio, 1 vitória do CSA e 2 empates. Então o Grêmio tem uma supremacia em cima do CSA, né? Às vezes que se enfrentaram. O confronto mais recente, né, infelizmente, foi no Campeonato Brasileiro pela Série B de 2022. Eu estive presente no jogo. No jogo lá em Alagoas, foi um empate, 1-1, e na Arena foi 2-0 para o Grêmio. Eu lembro bem desse jogo. O CSA, na verdade, ele já participou de mais de 20 edições de Copa do Brasil, então ele não é um desconhecido, né, para o torneio, mas nunca foi campeão. Mas ele já eliminou o Bahia, o Vasco, que no ano que o CSA eliminou o Vasco da Copa do Brasil, o Vasco era o atual campeão da Libertadores. Então, não é um time fraco, não, gente. Apesar de ser há muito tempo atrás, é um time que conhece times maiores e que está acostumado a jogar com times melhores e maiores, né? Com mais dinheiro, com mais investimento. Então, eles não são bobinhos, não, gente. A gente tem que ficar de... A melhor campanha deles foi em 1999, quando eles caíram na semifinal pro Juventude, que foi o campeão daquele ano da Copa do Brasil. Então, resumindo, galera, não é um time bobinho, a gente não pode achar e menosprezar times menores, porque o CSA, por exemplo, é um time que está acostumado a jogar com times maiores e que
muitas vezes mostrou que pode sim bater de frente, pode sim empatar, pode sim vencer de times maiores. Então a gente não pode menosprezar e temos que ficar de olho sim, né, galera? Bom, galera, já que a gente tá falando sobre o jogo de hoje, que é o último jogo do mês de abril, vamos falar sobre as próximas partidas que a gente tem no mês de maio, né? Pra gente ver o que nos espera, quais são as competições, quais são nossos adversários. O nosso primeiro confronto de maio já é agora no domingo, dia 4, contra o Santos, sem Neymar, graças a Deus. Depois, no dia 7, no meio da semana, tem um jogo de novo na Arena contra o Sportivo Luquenho, né? O segundo jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Depois, no dia 10, no sábado, 10/5, nós temos Grêmio e Red Bull Bragantino. Mais uma vez na Arena, então 3 jogos seguidos em casa. Depois disso, mais um jogo em casa. No dia 13/5, nós temos Grêmio e Godoy Cruz pela Sul-Americana mais uma vez. Então, Grêmio e Santos na Arena, Grêmio e Sportivo Luquenho na Arena, Grêmio e Red Bull Bragantino na Arena, Grêmio e Godoy Cruz na Arena. 4 jogos seguidos em casa, em 2 semanas, 4 jogos. Bem pesada, né, gente? Eu sei, mas pelo menos a gente tem que agradecer que é em casa, não vamos viajar, tá tudo certo. E temos que aproveitar para ter 4 vitórias seguidas, assim, pontuar o máximo que der. Gente, não, pera, eu falei muito errado, tá? O nosso jogo do dia 7/5 não é em casa, então a gente não tem 4 jogos seguidos em casa. O nosso jogo do dia 7/5 é contra o Atlético Grau lá no Peru, tudo bom? Depois nós temos o nosso primeiro jogo fora de maio, lá contra o São Paulo no Morumbis, no dia 17/5. E depois a gente volta pra Arena para jogar o segundo jogo da Copa do Brasil contra o CSA, só que em casa, né? Que a gente decide essa fase em casa. Depois, mais uma vez na Arena, esse mês a gente tem muito jogo em casa, então a gente tem que ir pro estádio. A gente sabe que tá todo mundo de saco cheio, mas, como eu falei pra vocês, eles estão querendo fazer alguma coisa, estão querendo mudar a situação. Então a gente precisa apoiar, obviamente estarei lá em todos, com a minha parceira Alfa. Então, no dia 25/5, Grêmio e Bahia lá na Arena. E aí sim, no final do mês, no dia 29/5, a gente joga contra o Sportivo Luquenho para fechar o mês em casa também. Então serão 6 jogos em casa e 2 jogos fora. Os jogos fora são contra o Atlético Grau, no dia 7/5, lá no Peru, e depois no dia 17/5 contra o São Paulo, lá no Morumbis. No Morumbis. Quais as expectativas para o mês de maio, né? O Grêmio tem que querer, eu acho que a palavra para esse mês é querer, é vontade, é fome, é raça, é força. A nossa sorte é que o Kahneman voltou, o Kahneman tá de volta, tem que torcer para que ele fique bem. É isso, gente. Palavra para o mês de maio é querer e palavra para o mês de abril é esquecer. Não voltar nunca mais para isso, né? Vamos querer. Temos Mano, temos Filipão, 2 gremistaços, e eu espero que dê tudo certo pro nosso Grêmio nesse mês de maio, que teremos vários jogos em casa, e mais uma vez estarei presente em todos com a nossa parceira Alfa, que é a patrocinadora master do Grêmio e parceiro da Izinha. Vou deixar o meu link aqui embaixo para vocês. Entra aqui, vai direto lá pro site da Alfa com esse meu link, coloca lá o meu cupom Isa de Mello. Aposta no Tricolor, aposta em quem tu quiser. Lembrando que apostas esportivas apenas para apenas para maiores de 18 anos. Então joguem com responsabilidade, beleza? É isso. Um beijo, que agora eu tenho que ir lá pro meu compromisso antes de ir pro jogo do Grêmio. E vamos, Grêmio, pelo amor de Deus. Bora. Beijo.